qualidade aí com vocês? Porque no Senac está meio complicado. Pode ser. Aí, mas falta... O pior é que no Senac faltava... Eu estava no 3º módulo já, só faltava mais um módulo. Mas aí acho que estava meio difícil de entender, sabe? Entendi. Eu já tinha feito 2 módulos, só faltava um. Aí eu acabei cancelando. Pedi lá o cancelamento do curso, estou esperando eles me dar resposta. Entendi. Bom, vamos começar. Mas vai dar tudo certo. 15 de fevereiro de 2021, professor Elcio Prates, curso técnico de segurança do trabalho aí aos iniciantes aí do nosso curso da Escola Protec. E nós vamos então, hoje nós temos uma visita ilustre aí, ó, né, que é a Vanessa, tá? Já está formada já, daí deu saudade dela, nela aí, da gente, dela tá aí para ajudar a gente aí. Bom, quem estava acompanhando, ela já se formou, já fez o TCC dela, já fez a apresentação, tudo. E já está com diploma, já faz quanto tempo, Vanessa? Um mês já que chegou. Um mês. Mas desde dezembro já foi emitido. Já está na sua casa já, né? Já chegou aí, né? Já, está lá na estante. Pelo correio, né? Olha que milagre. Sim, pelo correio. Chegou certo, chegou até rápido. Só tem endereço, é certinho. Hoje nós vamos falar sobre a CAT, o comunicado de acidente de trabalho, tá? Vamos ver quem está aí na nossa sala aí. Nós temos Catarina, Felipe. Catarina? Oi. Ó, a Catarina está aí. Boa noite, Catarina. Boa noite, professor. Eu vou até pedir um favor para o senhor. Sim. Como eu tive alguns problemas, né, pessoais, eu parei de estar acessando as aulas logo depois das férias. Certo. E aí eu estou retornando hoje novamente. Aí teria como depois disponibilizar o meu portal, por favor? Sim, é porque é quando fica muito tempo, né, sem acessar, Sem daí dá uma acessar, fica travada. ruim. Mas eu já faço imaginei isso, mesmo. né? Viu? Logo aí, né, que acabar a aula, daí eu vou lá e Tá certo. Obrigada. já ativo. Felipe? Oi. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Maravilha. O J. Araújo aí, que eu não sei quem que é. Quem que é o J. Araújo? Alô, boa noite. Oi, tudo bem? J. Araújo, quem que é? Jefferson Araújo. Jefferson. Ô, Jefferson. Tá tudo tranquilo, né? Tudo bom? Tranquilo, graças a Deus, e o senhor? Tá, beleza. Viu? Aqui tá quase chovendo. E aí? Tá. Aqui, muita chuva. Rapaz, eu vi aí na meteorologia aí. Jamil? Oi, tô aqui. Tá beleza, né, Jamil? Tá tranquilo, né? Tudo certinho. Beleza. João Marcos? Opa, tô aqui. Firme e forte aí, né? Joia. Luana? Tô aqui. Beleza, que bom. Ayrton? Tudo bem, Ayrton? Bom, vamos ver quem que eu não chamei aí. O Ayrton deve estar entrando aí. Vanessa está aí. Rodrigo Matheus? Boa noite. Rodrigo Matheus é cantor de alguma dupla aí? Talvez seja a dupla sertaneja. Isso é bom. Daí... Aí, quando você estiver lá nos seus shows, lá, você dá um pitaco aí da Escola Protec. Beleza. Beleza. De graça, né? Larga a mão. Mas é claro. Vamos lá. Ayrton.
Bom, Ayrton está por aí, Catarina está aí, Felipe está aí, Jefone Araújo está aí, Jamil está aí, João Marcos está lá aí, Luana está lá, Rodrigo e Vanessa. Daqui a pouco, Ayrton aparece aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a CAT. A CAT é o documento que todos vocês, técnicos de segurança do trabalho, sabendo que vocês são representantes aí do Ministério do Trabalho, agora há pouco a gente estava falando aí com Vanessa, e ela falou assim que as empresas, né, elas requerem realmente que o técnico de segurança tenha o cadastramento e inscrição no Ministério do Trabalho, tá? Através do CIRP Web, né, que é um sistema integrado de registro profissional. Aí, então, você compreende que o Ministério do Trabalho é esse vínculo, né, que os técnicos, eles necessitam e eles têm. E a CAT, ela é um documento que todo técnico de segurança tem que tomar muito cuidado, porque é um documento que ele avisa o Ministério do Trabalho dos acidentes, ou incidentes até, né? Os acidentes e incidentes. Mas é um documento que as empresas, elas evitam abrir por causa das complicações, né? E por causa da incidência junto ao Ministério do Trabalho que houve um acidente. Então, logicamente que eles vão requerer uma investigação. Quem que faz a investigação do acidente é o técnico de segurança, juntamente com a CIPA. A CIPA, que está dentro da NR5, né, é obrigatório fazer a análise de causas, né, de todo acidente de trabalho. Então, juntamente com o técnico de segurança, que ele é um profissional qualificado, né? Então, ele vai ter, então, a condição de fazer análise de acidente. Tá? Então, você pode ter certeza que essa CAT aí, muitas empresas olham para ela com muito cuidado, até eles possuem uma filosofia própria que pode chamar o técnico de segurança e ele pode, então, determinar esses cuidados que o técnico de segurança deva ter. Em outras palavras, a empresa vai te chamar para que você tenha cuidado para abrir a CAT, né? E você tenha critérios, né? Então, é isso que eles vão chamar. Ok? Entendeu? Quem é que já teve uma experiência aí que já foi chamado aí pelo setor de RH aí para tomar cuidado com as aberturas da CAT? Não vai funcionar, não tá? Eu não achei que pode. Não sei se não é isso. Oi? Quem é que já teve uma experiência aí que alguém do RH ou mesmo da área de segurança do trabalho te alertou ou te deu indicações para você tomar cuidado com a abertura da CAT? Nenhuma pessoa? Bom, vamos lá. Bem, as vias, né? Elas são aí abertas em várias vias. A primeira via, ela vai para o INSS, tanto que lá no site do INSS que você encontra as vias da CAT e também no Ministério do Trabalho que você encontra as vias da CAT, né? A segunda via fica com o segurado, a terceira com o sindicato, a quarta com a empresa e a quinta fica com o médico. Tá?
Tipo de CAT: inicial, reabertura, comunicação de óbito. Vamos falar sobre a... e outra coisa também, ela pode ser emitida de uma forma física, né? Ela vai ser digitada e tal, e daí você, então, envia. O RH sabe esses vínculos aí, né? Ele sabe todos esses, né, esses vínculos aí, os e-mails, viu, que tem que enviar, tá bom? Aí ela pega e redireciona. Tipo de CAT: inicial, que é simples, e vamos falar sobre a reabertura. Quem pode dizer aí, viu, aí para mim, o que é uma CAT de reabertura? Vamos jogar lenha na fogueira aí. Vamos lá. Mamar um pouco. Ao Brasil. Agora ela quer. Vai. Pau. Oi. Não estou ouvindo. Ele diz que eu estou mastigando ainda. Oh, que bom. Vamos lá. Já silenciei já. Quem é que pode me dizer aí o que é uma CAT de reabertura? Quando eu participei, na verdade, quando eu vi acontecer uma reabertura na antiga empresa onde eu trabalhava, foi porque precisava fazer uma nova investigação. Aí a técnica teve que fazer uma reabertura. Mas não sei se tem outro motivo também, né? Tem outros motivos também. Mas quando teve que fazer uma nova análise, né? Uma nova investigação, porque eu acho que o laudo modificou, né? Não foi isso, Catarina? Eu acho que a análise ali modificou. Mas quando você tem, tipo, vamos lá, né? Você fez uma abertura inicial e o colaborador ele foi afastado por 10 dias, né? Aí ele tem ali o atestado médico e tal. Só que quando ele voltou com esses 10 dias, aí ele teve, né? Ele teve uma extensão a mais, né? Então daí você vai lá, viu, e reabre, e aí você, né, você coloca, né, que o colaborador, né, ele vai ficar mais 10 dias e ele vai ficar pelo INSS, né? São pontos assim, né, que pode ser reabertos, né? Ou acidentes, né, viu, que você pode ter errado dentro lá da descrição, ou o mesmo nome, ou mesmo dados pessoais, daí você vai lá e você reabre, tá? Alguém quer falar aí alguma coisa sobre reabertura de CAT? Não é algo não é algo ruim, não, viu? É algo que é muito comum acontecer, a reabertura da DECAT. Lembrando que é feito, né, de uma forma digital, né? Então, não há como você... Mas você também pode fazer fisicamente, né? Se você sabe aí onde que são aí as delegacias, o INSS e tal, etc., você pode fazer também. Mas hoje, nessa pandemia aí, está tudo digital, tá? E a terceira aí é a comunicação de óbito, né? Que vai ter, então, a investigação de acidente e automaticamente não é aquilo que ninguém quer, né?
A comunicação de acidente de trabalho deverá ser feita até o primeiro dia útil após o acidente, sob pena de multa, na forma prevista no artigo 22 da Lei 8.213, de 91. A comunicação do acidente é obrigatória, mesmo no caso em que não haja afastamento do trabalho. Então, tem gente, né, que fala assim, você vai ter que abrir CAT só quando tem afastamento. Não, pode ter um acidente de trabalho e pode não ter aí ocorrido danos, mas aconteceu. Não teve danos físicos e nem materiais. Por exemplo, a pessoa, ela subiu lá numa escada lá, com antes de 2 metros, e escorregou, caiu, né? Então, é um acidente. Não é um incidente, é um acidente. O incidente, ele é quase um acidente. Esse aí, aconteceu um acidente, entendeu? Então, a pessoa pode abrir uma CAT. Mas, geralmente, não abre. É muito difícil abrir, tá? É muito difícil abrir. A não ser que você tenha aí uma empresa grande aí, né, que gosta de realmente as coisas certinhas, aí abre. Mas a gente só colocou aqui, viu, porque está na nossa cartilha, tá? Mas ninguém abre. Ele trata isso, né, como se fosse um incidente, mas, né, mas não foi um incidente, foi um acidente, né? Outra coisa também, o primeiro dia útil após o acidente, como é um caso de abertura de CAT, né? Primeiro, por que tem esse tempo, né? Porque a prioridade é atender fisicamente e psicologicamente o acidentado, né? Então, essa aí é a prioridade. Depois se abre, então, a CAT. Mas não é uma situação complicada. Agora, tem muitos casos mesmo, muitos casos que ocorreu o acidente, né? A pessoa, ela é tratada, só que não se abre a CAT, né? Não se abre a CAT. E existem várias outras situações. Vamos lá. Então, aí uma situação em que eu vou fazer uma pergunta para os universitários aí. Vamos lá. Você é técnico de segurança de uma grande empresa, né? Grande empresa. Só que nesta grande empresa, você tem terceirizados trabalhando, certo? Tem terceirizados trabalhando. E um deles, uma dessas empresas tem um funcionário que se acidenta, tá bom? Primeiro, vai ter que atender a pessoa, né? Vai ter que ser levada a um pronto-socorro, tal, etc. E ele vai ter que ser tratado. A pergunta é, quem abre a CAT? É a empresa contratante ou é a empresa terceirizada? Valendo uma pizza? A empresa terceirizada. Certo. Qual que é o critério? Os responsáveis pela empresa terceirizada que estão incumbidos de abrir essa documentação. Perfeito. Aí ela abre. Quem que vai ser investigado? O acidentado. E vai ser o contratado. O acidentado da terceira e o local onde ele foi
acidentado. Isso, Para saber exatamente. a causa que levou ao... Exatamente. Quem que vai ser investigado é o contratante, né? É o contratante, né? Porque ele que vai ser investigado, mas o contratado, viu, que foi o provocador, tá, do acidente, ele vai ser também investigado pelas razões do risco, né? Simplesmente é o seguinte: o contratante ele vai ser investigado e o contratado, né, ele vai ser investigado. Para que isso? Professor, e se ficar constatado que a culpa é do contratante? Aí ele, em outras palavras aí, tá lascado. Ele vai. Porque, no caso, né, se a pessoa se machucou dentro uma falta de um EPC, né? Uma falta, por falta de condições. Ou mais condições de trabalho, ou alguma coisa que estava fora da norma, vamos supor, e ficar constatado que a empresa contratante é responsável, a multa é maior, é menor? Como é que funciona? Não, viu? A multa é maior e é muito complicador, viu? E ela vai ter que responder. Agora, se acontecer do contratado, que ali a empresa viu, é terceirizado, viu, ter errado, né? Quem que vai ter que, viu, quem que vai ter viu, que arcar com as consequências vai ser o contratado, tá? Mas o contratante ele pode responder como participante associativo, mas ele vai ter que justificar, tá? É por isso, né, que existe a investigação de acidente, viu? E a CAT nesta condição, ela é um documento muito importante, tá? É porque sempre que você libera uma CAT, você tem que fazer investigação do acidente. Se você não faz, o Ministério do Trabalho vem e faz, tá? Mas quando você faz, né, você já sabe qual que é a causa, né? E aí você vai se preparar para que o Ministério do Trabalho venha e ele faça a análise dele. Se o contratado, que a empresa é terceirizada, ela errou, ela vai ter que, né, dar justificativas daquele erro, né? Geralmente acaso, é uma insubmissão, indisciplina. Se por acaso, assim, um acidente que aconteceu, se ocorrer um óbito ou algum tipo de invalidez que seja permanente, quem vai responder por esse acidente, no caso? Então, é o provocador do acidente. Se no caso de um óbito, quem iria responder criminalmente por isso? Então, viu? Viu? A investigação do acidente, então, ela viu nesse caso aí, existe aí os peritos do Ministério do Trabalho, e ele vai, então, determinar quem foi o causador. Se foi o contratante, viu, como dono da área, né, isso, viu, ele vai ter que provar. Aí vira também uma ação judicial, viu, etc. Agora, se foi uma indisciplina ou mesmo algo como se fosse uma falta, viu, uma falta de atenção do operador, viu, aí a empresa terceirizada responde sozinha. Mas sempre tem que ter análise de causa de acidente, tá? E viu, isso aí por isso, não é que vocês têm que tomar muito cuidado. No mês passado, aqui na empresa que meu marido trabalha, tem uma represa que, para poder fazer o tratamento da água e tal, né?
e um funcionário, operador, foi fazer uma coleta de uma amostra dessa água para poder levar para o laboratório. E em cima dessa represa tem o lugar certo para poder coletar as amostras, né? Só que o operador ele foi coletar em outro lugar. E na hora que ele foi coletar, ele segurou num corrimão que, não sei por que razão, esse corrimão estava energizado. Foram achar o piá umas 3 horas depois, já estava morto lá, porque ele estava segurando o corrimão estava energizado. E na hora que ele colocou o copinho na água para poder coletar a amostra, teve, né, passou o choque lá, a corrente elétrica, o piá morreu eletrocutado. Aí a empresa foi feita a investigação, e daí um dos pontos que eles citaram foi que o operador estava coletando a amostra no lugar que não era para estar coletado, não era certo para fazer a coleta, né? E a investigação é que tudo no final, resumindo, a culpa ficou no operador. A empresa jogou a culpa no operador por ele estar fazendo a coletagem da amostra no lugar errado. Esse é um caso aí. Hélio, viu? Hélio quer falar? Oi, Hélio. Hélio, ele levantou a mão aí. Oi, Hélio. Oi, professor. Você quer falar? Me tira uma dúvida. Quem é responsável pela área ou canteiro de obra? É o técnico de segurança do trabalho do contratante ou da contratada? Ou ambos trabalham juntos? Ambos viu? É bom ter que trabalhar juntos. Agora, assim, o maior responsável ali é quem contrata. Sim. Tá? É quem contrata que é o maior responsável. Tá? É por isso que que as empresas terceirizadas, viu? É obrigatório, né, colocar um representante dentro da CIPA. Tá? É da CIPA, é de quem que é o dono da área, né? Entendi. Então, é obrigatório. Entendi. Mas aí, eles aí vão ter que trabalhar em conjunto, viu? Não é tipo uma batata quente para um lado, não, mas eles têm que trabalhar em conjunto, né? Porque, viu, a vida e a saúde, ela vale mais do que muitos documentos, né? Mas quem a que é maior o responsável, viu, é quem contrata. É de quem contrata, não é isso? Pronto, a minha dúvida é essa. Obrigado, professor. Tá. Outra coisa também, pessoal, né, que a gente tem que... Viu? Muito obrigado a você, Hélia, por participar, e Vanessa também. E sempre que possível, né, pode parar a aula e levantar a mão e participar. Professor? Oi. Só fiquei com dúvida em uma coisa. Sim, Catarina. Em relação a, por exemplo, se o colaborador terceirizado que agiu de uma forma errada, né, foi imprudente. E aí o responsável é a terceirizada, certo? Na abertura da CAT. Isso. Porém, a empresa que contratou, ela também é parcialmente culpada nessa causa? Não, ela não é culpada, mas ela vai ter que tomar cuidado, né? Porque está dentro da área dela. Então, ela vai ter que tomar muito cuidado. Viu? Até tem uma situação, viu, que acontece sempre, e se vocês já viram, viu, vocês vão ver ainda. Viu? A empresa é terceirizada, sempre que ela é contratada, aí então ela vai ter que ter, né, pelo menos uma pessoa, viu, na CIP. Então, esta pessoa ela vai ter uma reunião junto com compras, ou mesmo junto com o técnico de segurança, que é lá da empresa, né, geral, e ele vai falar sobre a CAT, né? Ele vai falar sobre acidente e tal, assim. Tem muitas vezes que o contratado,
viu, ele não tem uma certa organização, ou mesmo, viu, ou mesmo o escritório, né, dentro da área. Então, se tiver um acidente, aí ele vai chegar lá, viu, ela com técnico de segurança, viu, é da empresa, né? E aí eles vão ali abrir, então, viu, a CAT. Mas a situação, viu, ela é de parceria, ela é associativa, tá? Não há como você falar assim, foi ele. Então, o contratante tem que ficar de olho nisso, tá? Ele vai ter que ficar de olho. Em relação a fornecimento de EPI, a contratante ou a contratada que fornece para o terceirizado? Se for o EPI, viu, e tiver, viu, no contrato, geralmente viu, é a contratada, tá? Geralmente é a contratada. Agora, dependendo de alguns casos, né, que é o caso de uma Caraíbas, tal, etc., viu, as pessoas, viu, já recebem os EPIs dentro lá da empresa mesmo, né? Então, eles fazem ali uma permuta, etc. Mas o que acontece sempre, por causa dos custos, né, é sempre voltado para a empresa contratada, que é a terceirizada. É por causa dos custos, tá? Viu? Por exemplo, tá, você vai ter uma empresa trabalhando agora, né, viu, que a gente tem uma parceria, viu, que trabalha junto com a Oi. Ela é terceirizada. Todos os EPIs, viu, é ela que compra. Desde luvas, viu, o RF, né, que é o retardante fire, né, que é a vestimenta, né, bota. Então, tudo ela que compra. Quando ela faz o contrato, isso já é estipulado como um custo dela de preparação ao trabalho. Então, geralmente, quem que compra os EPIs é o contratado. Mas, viu, existe poucas vezes que o contratante dá. Pouquíssimas, mas é uns 90%, viu? É uns 90% que o contratado ele já tem este custo já de EPIs já para eles. Quando é EPC, quando é equipamento de proteção coletiva, não, né? Aí você vê aí que o contratante, o dono da área, tem os EPCs, que é o caso de extintores, linha de vida, trava-queda, não, as pontes, né, ou mesmo o Santo Antônio, tal, etc. Daí, então, no caso, é o contratante, né, que tem. Ficou claro? Ficou sim. Então, tá bom. A CAT poderá ser registrada pela internet através de sítio eletrônico da Previdência Social ou em uma das unidades de atendimento. A Instrução Normativa 77 do INSS diz que a comunicação pela internet é até preferível. Para emitir a CAT através da internet, siga os seguintes passos. Então, né, já tem aí um link aí, né, que dá. Agora, pessoal, sobre uma dúvida, eu acho que está aqui na frente, aqui, que vai fazer a pergunta aqui. Não, aqui falou assim, que aqui é para cadastrar, né, tal. CAT inicial irá se referir ao acidente de trabalho. Reabertura nos casos de afastamento por agravamento, tal, aqui que a gente falou. CAT de óbito, a gente já viu, reabertura não constatar as mesmas informações na época do acidente, exceto quando do afastamento. Beleza. Essa aqui é uma CAT, mas eu não sei se a pergunta de alguns de vocês aí, que vocês possam ter a dúvida. E aí, meu irmão? Beleza? Por exemplo, vamos lá, ó.
Já te olhei, você não, Gabriel. A E aí, pessoa, ela sofreu um acidente, tá? Queria saber qual a dificuldade. Sofreu um acidente. Dizem, eu estou fazendo uma pergunta para vocês aí, vamos lá. Dizem que a partir do momento que esta pessoa teve o acidente e abriu a CAT, ela tem estabilidade de 1 ano. É verdade ou não? E o que vocês podem me dizer? Aí, brigadão. Pronto. Eu não consegui a pergunta. Vamos lá. Filho de Deus aí teve um acidente. Quem foi o causador? Não sabemos. Se foi ele, ou foi uma armadilha, ou foi uma negligência, viu, da empresa, viu? Não se sabe. Mas ele se acidentou. Abriu a CAT, certo? E ele foi afastado. Dizem por aí que ele tem estabilidade de 1 ano. É verdade? Não? O que vocês podem me dizer sobre isso? Eu acho que depois, se ficar comprovado com a perícia, se ficar comprovado mediante perícia, eu acho que ele tem estabilidade, sim. Depois que ele retornar ao trabalho, se tiver o caso de afastamento. Então, já temos aí uma aí que já falou que sim, né? Sim ou não? Você falou que tem? Tem direito à estabilidade? Eu acho que não. Uma vez Sim, se ficar comprovado, feita a perícia e ficar comprovado que realmente houve um acidente tanto ou uma doença profissional ou um acidente de trabalho, ao retornar ao trabalho, ele tem estabilidade de 1 ano. Exato. Se ele passou pela perícia, agora vamos lá. Quando é que o afastado com uma CAT passa por perícia? Quando ele fica mais de 15 dias afastado, aí vai para o INSS, Pronto. gera perícia, aí é que fica comprovado. Pronto. Por isso que vocês, ao olhar os jornais escritos, ou mesmo ouvir e ver os jornais televisivos, você ouve falar que a quarentena é de 14 dias. A quarentena do Covid. Né? Não é isso que você ouve falar? 14 dias? Isso. Para não dar 15, para não chegar a 16 e ele ter que voltar e ter uma presencial junto com um inspetor que não quer trabalhar. Tá? Ou médico mesmo que não quer trabalhar. Então, por isso que eles colocam, então, 14 dias. Né? É só um simples detalhe, tá? Mas é isso mesmo. Quando é que acontece a perícia? Quando ele passa de 15 dias, ele só pode voltar a trabalhar com a perícia, tá? E ele tem estabilidade quando ele passa a receber auxílio-doença. Quando ele passa a receber auxílio-doença, quer dizer que o cara precisa de ajuda, certo? E aí, então, ele passa a ter a estabilidade. Agora, se caso não teve perícia, se caso não teve auxílio-doença, então ele não tem estabilidade. Tem outros casos também, né, que vocês ficam sabendo, né, que até isso aí mesmo é a regra mesmo, né? Bom, sobre isso aí, sobrou dúvida ou não? Ou tem dúvida? Hein, pessoal? Não tá ok, professor. Tá ok, né? Então, isso é fácil. Ele
Só tem estabilidade se ele passou por uma perícia, automaticamente ele já recebia os benefícios sociais do governo, né? E aí, então, ele tem a estabilidade. Agora, tem um outro caso também, que ele passa por uma... Como que eu posso falar, né, para vocês? É uma estabilidade funcional. Que a pessoa acidentada, ela perdeu o movimento de um dedo, ou de um braço, ou ele perdeu um dedo, né? Ou ele perdeu alguma coisa, viu? De movimento, não sei, assim, um acidente, né, que, viu, tirou ele do normal, tá? Esta pessoa, ela não pode ser mandada embora, porque é uma estabilidade funcional. O jurídico, ele vai ter problema, porque como é que você pode, mesmo que esta pessoa, ela teve o acidente, é causado pela sua própria, pelas suas próprias, como que eu posso falar, escolha, tá? Neste caso que ela foi julgada como indisciplinada, como que ela mostrou indisciplina, né, e negligência, né? Nesse caso, não é para mandar essa pessoa embora, vai ser problema, né? Porque a pessoa, ela perdeu as funções dela, viu? Normais, né? E aí, se ela tiver um bom advogado, viu? Depois de um ano, né? Viu? Depois de um ano, se ela for mandar embora, se ela tiver um bom advogado, ela com certeza vai ganhar. Agora, se a empresa... Oi? Mas, a empresa... E se a empresa procurar um jeitinho de de mandar embora por justa causa, a empresa vai ficar no teu pé, porque ela não vai poder te mandar embora, certo? Isso. E se ela ficar, tipo, de olho procurando algum deslize seu, ela pode te dar justa causa? Já vi casos assim também. Já vi casos, né? Porque, viu, a pessoa... viu, é uma questão que vocês têm que ver. Mais uma vez, eu digo aí para vocês, Tec Segurança, algo muito importante. Vocês são representantes do Ministério do Trabalho, que trabalha intimamente ligado com o INSS. Aí é uma questão, viu, voltando aí atrás aí, de aposentadoria. Quem que vai pagar a aposentadoria? Logicamente que é o governo. Mas enquanto ele não estiver na aposentadoria neste sentido, pendurado no INSS, lá é aposentadoria. Mas enquanto ele estiver empregado, é menos custo para o Ministério do Trabalho e INSS. Por isso que, para mandar embora uma pessoa dessa, mesmo que ela foi a causadora, é problema. É problema. Agora, se ela não foi a causadora, aí o problema é muito maior. Por quê? Pense, se essa pessoa ela é mandada embora, quem que vai ter que arcar com a vida financeira dela? Ou é o governo, ou é a empresa. Mas a empresa, ela já se deu conta que ela não quer essa pessoa. Então, aí é uma causa judicial, aí é justiça. Aí é justiça. Na verdade, quem que vai sair perdendo é a empresa. Mas as empresas, elas possuem várias sutilezas para tirar a sua responsabilidade. Por exemplo, ela hoje é o nome de uma empresa com um CNPJ. Viu? Amanhã fecha, abre outro.
Só que a justiça, ela vai atrás do CPF do responsável. E ela vai atrás. Mesmo que essa pessoa tenha uma outra empresa, sociedade e outras coisas assim, ela vai atrás. Tá? É por quê? Na verdade, esta pessoa, ela é uma... eu não digo... É uma contraventora dos cofres públicos, porque ela jogou, uma pessoa que tem um problema funcional para ser sustentado pelo governo, enquanto que ela ela é que causou o problema. Tá? Então, aí entra uma situação jurídica muito complicada, né? Que vocês vão ter aula aqui, logo, né? Com o advogado Paulo Brito, e ele vai explicar isso para vocês. Mas tudo parte da CAT. Se teve um acidente, né, e você, então, abriu, e essa pessoa não chegou nos 15 dias, não tem estabilidade. Mas se essa pessoa, né, passou dos 15 dias, e ela teve a perícia para voltar, e ela recebia os benefícios, né, de auxílio doença, com certeza ela vai ter estabilidade. Falamos também sobre a questão do causador. Se a pessoa foi a causadora e ela foi mandada embora depois de 1 ano, a empresa vai ter problema. Se ela não foi a causadora e foi a empresa vai ter mais problema ainda. De uma forma ou outra, ela vai ter que dar conta, ela vai ter que justificar, e a justiça que vai ter que determinar. Neste caso, o que a gente vê por aí? A ignorância das pessoas não existe mais, porque tem tanto advogado nesse mundo, meu filho, tanto advogado, que é bem possível que eles já procurem as pessoas dentro do INSS já. Ele já tem uma pessoa lá, porque é tanto advogado, né, que certamente hoje não existe mais esse negócio de ignorância quanto às leis e etc. Bom, o que temos aqui? Estão vendo bem aí? Sim. Aqui estou vendo tranquilo. Tem uma situação assim que vocês têm que perceber, viu? Voltando aí ao último caso, né? Porque está martelando aqui na minha cabeça aqui, viu? Para que vocês não fiquem com dúvida mais. Presta atenção como é que a justiça vê esse lado do acidentado. Vamos lá. A pessoa, por uma negligência dela, ela se acidentou. Ou a pessoa, por uma falta de condição da empresa, que foi uma armadilha, ela se acidentou. A justiça chama isso de nexo causal. Sabe o que é nexo causal? Nexo é causal, em outras palavras, no português claro, quer dizer, a pessoa só se acidentou porque estava trabalhando. De uma forma clara, é essa. Ela só se acidentou porque estava trabalhando. Se foi um erro dela ou foi uma armadilha, tanto faz para eles. Eles pensam assim, ele só se acidentou porque ele saiu de casa. Ele só se acidentou porque ele foi trabalhar. Ele só se acidentou não é porque ele estava no trajeto. Que quiseram derrubar e não conseguiram, ou só conseguiram só por um tempo e depois voltou, né? Porque o trajeto também
né, ele é visto como um acidente, né, de trabalho. Então, vamos lá. O emitente, tipo de CAT, inicial, reabertura e a comunicação de óbito, e em que a data. Lembrando que esses pontos são digitais, né? Tá? O empregador, o sindicato, o médico, o segurado, o dependente e autoridade pública. O empregador, neste caso que a gente estava lá atrás falando, né? Quem tem a obrigação de comunicar e abrir e tudo mais, assim por diante, é o contratante. Mas sempre quem é que é o responsável direto é quem contrata. Então, é por isso que está escrito lá empregador, tá? Todos esses... Pessoal, vocês estão ainda aí? Não, professor, tô aqui, tô ouvindo. Beleza. Fico contente. Rapaz, o meu mouse... Meu mouse está com problema. Pronto, voltou. É junto, é problema de junto. Pode ser. Ou pode ser o BIOS também. Mas, nesse caso, era o BIOS. Corona. Sabe o que é BIOS? A BIOS. Não sabe o que é BIOS, não? A BIOS eu sei. O que é a BIOS? É o programa interno do computador? Sim, não, mas não é o bicho ignorante operando o sistema? Agora eu entendi. Também. E, geralmente, assim, esses velhos, assim, viu, é problema de DNA. Data de nascimento avançado. Daí, eles não conseguem mexer no... Eu tô chegando nesse estágio. É mesmo, pai. Tô por aí. Então, aí, aproveita a vida, viu? Muito. Esses dias, eu estava jogando bola. Aí eu falei assim, que saudade dos meus 20 anos, né? Viu? Aí um amiguinho meu do lado falou assim, então você trata de correr agora, né? Porque daqui 10 anos você vai ter saudade dos seus 55. Então, a gente tem que viver a vida a cada dia mesmo, né? Bom, voltando aqui. Essas informações, elas são digitais. Então, você tem um dia útil aí, né, para que você possa abrir, tá? O que é verdade, né? E você não pode ter medo, tá? Você tem que abrir mesmo e pronto, né? Tem algo aqui interessante aqui, ó. Quando você vai aqui, ó, nessa parte aqui, ó, o último dia é trabalhado, né? Último dia é trabalhado, local do acidente, especificação do local. Aqui é o... Ó, você está vendo aqui o 38? CGC ou CNPJ. Tá? Esse aqui é da sua empresa, tá? Não é do terceirizado, não. Município, parte do corpo atingida, agente causador, né? Pode ser lâmina ou pode ser, então, um impacto e etc. Descrição da situação geradora. Houve registro policial? Sim ou não, né? Geralmente, quando é óbito, tem. Tá? Ou, mesmo assim, um trajeto, né? Um acidente de trajeto, chama-se ali o Detran, né? Daí tem. Aí tem que anexar. Houve morte, sim ou não? Não. Testemunhas, né? Aí vai indo, tá? Você vê que em nenhum ponto aqui você vai ver o nome de terceirizada. Tá? Então, quem que responde, viu, é a empresa contratante. Tá? É ela que vai ter que responder. Tá?
O coadjuvante aí é o contratado, né? Então, você vê que é um caso em especial. Vamos lá. Voltando aqui. Voltando. Acidente de trajeto também é acidente de trabalho. Quantas horas antes, quantas horas depois? Pela lei? 2 horas, né? 2 horas antes, 2 horas depois. Segundo a lei 8.213, é equiparado ao acidente de trabalho aquele ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, ou na volta. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do trabalhador. Mas existem casos... Professor, mas se tiver na rota da pessoa, né? É por isso que existe a investigação de acidente, né? Tem uns que vão lá para o bar, né? Lá para o boteco. Porque se a pessoa sair do trabalho dela e passar em algum lugar que não esteja ali, né, no percurso que ela faz geralmente para ir trabalhar ou ir para casa, ela perde esse direito. Perde. E tem umas outras situações também, que é sobre o seguinte, né? A empresa paga o ônibus, né? Ele tem um ônibus locado próprio, pega ali a pessoa na esquina, né? E aí a pessoa, em um certo dia, ele vai de carro. E aí ele dá o azar que ele bate o carro. É considerado acidente de trabalho por causa do trajeto. Tá? A chamada de atenção e etc, vai ficar para depois. Mas que é um acidente e ele é de trajeto, tá? Aí o pessoal vai falar assim, mas viu, a gente paga ônibus, para ele ir e tal, assim por diante. Não, mas eu vou sempre de ônibus, mas nesse dia eu tive que ir de carro, porque eu tenho que ir para outro lugar. Professor, aconteceu comigo 3 anos atrás. Eu sou pago para trabalhar de ônibus, hoje não mais. Mas eu estava indo trabalhar de carro e sofri um acidente. Só que não deu nada, a empresa entendeu, apoiou e tal. E eu fiquei 5 dias de molho em casa. Mas voltou normal, né? Voltei normal. Foi de moto? Não descontaram nada, foi de carro. De carro, porque vocês, Tec Segurança, vocês vão ter muito trabalho até de conscientização com os motociclistas, né? Porque isso aí já faz parte até de DDS ou mesmo de campanhas, né? Porque os motociclistas caiu, viu, o para-choque ali, a mão dele, a testa, né? Então, vocês vão ter aí um trabalho muito grande com os motociclistas, e nessa área de acidente, de trajeto, né, vocês... Né, já viu o caso que foi, né, que foi dito agora? Aí a empresa teve aí o bom senso contigo, né? Viu, não foi isso? Sim. Me dispensaram, peguei um atestado de 5 dias, que eu tinha destroncado o nariz, e estava sem cinto ainda por irresponsabilidade, e depois voltei a trabalhar normal, não chegaram a descontar nada. Pronto. Estava dentro do atestado, né? Uhum. Mas sempre, viu, sempre você, viu, você pegava o ônibus, né? Mas não, nesse sempre era pago para trabalhar de carro, de ônibus, perdão, e eu ia de carro todo dia. Aí nesse dia eu dei um azar. Mas eles não chamaram a atenção de você, não? É para você usar o ônibus? Não chegaram a falar nada, não. E hoje? Tá, viu? Continua indo de carro? Hoje é de carro. Hoje eu sou pago para trabalhar de carro. Pronto. É uma outra condição, né? É a parte cômoda, né? Uhum. Bem, Sim. Só rapidinho, uma coisa que eu acho interessante para o senhor explicar para a gente. Se a empresa que eu trabalho me manda para um outro estado, um outro lugar, como de Tec Segurança, e acontece alguma coisa comigo,
nessa viagem lá, a empresa também é responsável, né? Ela é responsável, ela é responsável. E outra mas coisa para isso também... tem o seguro de vida também, né? Que a empresa paga, né? Algumas, né? Tanto, né, para viagens, é como também como mudança de endereço, né? Viu? É porque a lei diz assim, viu? É que mesmo você mudando de estado, viu? A empresa fica responsável por você até 2 anos, né? Sobre aluguel e etc, etc, etc. Passou de 2 anos, viu? Aí você vai ter que ter a sua própria casa, viu? As suas próprias condições, né? Viu? Por quê? Ela, viu? Mudou, você de ambiente, viu? Então, ela é responsável. Viagens também é um problema, sabia? Viagens, porque tem muitas pessoas, né, que entram na justiça, né, que não é o nosso caso de hoje aqui, Kátia, mas isso aí viu? É mais com Paulo Brito, tá? Viagens, eu já vi casos, né? Casos assim, de pessoas que cobraram horas extras e eles ganharam, né? Então, são situações assim que viu? Mudou, viu, o endereço ou mesmo viagem, é um problema. Mas daí, viu, é trajeto mesmo, viu? Aí é problema de trajeto. Tudo bem? Vamos lá. Tudo. CIPA e Comissão de Conciliação Prévia. CIPA, discutir os acidentes ocorridos, sugerir medidas de prevenção, promover campanhas de prevenção de acidentes, investigar os acidentes através do 6M, né? 6M é de Ishikawa. Vocês têm que decorar, hein? Lembra lá, ó. Máquina, mão de obra, a matéria-prima, o método, a medida e o meio ambiente. São esses 6M aí que vocês têm que decorar. Vocês vão ter que emprestar esta técnica da qualidade, tá? Que é o 6M. E meticulosidade é uma coisa, mitigar é outra, tá? Uma coisa é Francisco, outra é Chico, tá? Para vocês ficarem aí. Meticulosidade é você ser meticuloso, detalhista, você ser profundo. Mitigar é você diminuir o impacto, viu? Através de ações, tá? Para que vocês um dia fiquem bem situados. Então, quando a gente fala sobre análise de acidente, ele é 6M ou ele é meticulosidade, tá bom? A comissão de conciliação prévia pode ser útil quando há conflito de interesse entre empregador e empregado, diálogo, negociação. Essa comissão de conciliação prévia aí, basicamente é a CIPA, tá? Ela é que faz análise, que faz como que eu posso falar para você assim? Ele toma ali as primeiras impressões do que aconteceu, faz uma análise diária, né? Tira foto, tal, etc., grava, para ficar como registro da causa do acidente. É muito importante isso aí, viu? Logicamente que ele vai chegar antes do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, dependendo da gravidade, né? Ele vai chegar rápido, mas quem que chega mais rápido é a CIPA, viu? É o técnico de segurança. O auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove em período médico estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidental. Daí ele vai solicitar o benefício e pode ter prorrogação também, né? Principais requisitos: cumprir carência de 12 contribuições mensais. A perícia médica do INSS avaliará a isenção de carência para doenças previstas na portaria. Sempre, cada caso é um caso e vai ser avaliado. Possuir qualidade de segurado,
Caso tenha perdido, deverá cumprir metade da carência de 12 meses. Comprovar em perícia médica doença, acidente que o torne temporariamente incapaz para o seu trabalho. Para o empregado em empresa, estar afastado do trabalho por mais de 15 dias corridos ou intercalados dentro do prazo de 60 dias, se pela mesma doença. Aí você sabe qual que é aí a história das empresas, né? Tipo, dá 14 dias, aí a pessoa tem que voltar, aí ela fica um dia e ela pega mais 15, mais 14. Pode? Pode. Só que as pessoas, elas estão espertas nisso, né? Porque e a empresa também através do seu jurídico, né? Então, o RH, se você conversar com o pessoal do RH, eles vão dizer, né, para vocês que não é muito legal isso, não. Bem, fim. Stop share. Vamos lá. Ok. Bem, Paulo chegou aí agora, Paulo? Não, já faz tempo, professor. Eita, meu Deus do céu. É eu que sou. É o DNA mesmo. Eu tava falando com o senhor na estante. Eu sei, é que a gente tá. De Pernambuco, né, ô Paulo? Isso, exatamente. Garanhuns, cidade das Flores. Eita, mundo velho. E não tá chovendo, não? Não, tava ameaçando aqui para dar uma caída d'água aqui, mas tá tranquilo. Até agora não choveu não. Mas ali na região de Recife tá chovendo bastante. Eu fiquei sabendo aí. Bom, pessoal, então hoje foi sobre a CAT, né? E na próxima semana aí, vocês vão ter a companhia aí do professor Gessé, tá bom? E na outra semana a gente já vai começar já com o Paulo Brito, né? Que é o advogado, tá bom? Qualquer dúvida aí, né, que vocês têm, alguma situação, né, que vocês queiram em particular, algum assunto aí, vocês podem pedir e solicitar que a gente faz uma extra aí. Alguma pergunta, alguma situação? Aqui tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Hélio, quer falar, Hélio? Não. Então, beleza. Então, eu vou terminar e aí eu vou renderizar aqui, vou colocar lá no nosso canal do YouTube e eu vou passar o link lá no nosso grupo, lá no grupo 1, 2 e 3. Tá bom? Só não esquece, professor, de ajeitar lá o portal para mim, por favor. Tá bom, eu já ia esquecendo, tá vendo? Quem que falou? Catarina. Catarina, é agora. Valeu, um abraço para todos. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite a todos.